Quantas consultas, quantas avaliações você já perdeu porque não te avisaram, não te lembraram daquela data? Isso aconteceu comigo e não faz muito tempo, foi ontem, no dia que eu estou gravando esse vídeo aqui. E o que que tem a ver dentista com automação? Fica aqui nesse vídeo que eu já vou te mostrar. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu me chamo Regis Maciel, sou especialista em estratégia de automação e nesse vídeo eu vou te contar o que aconteceu comigo e como que eu resolveria esse problema. Porque a nossa ideia aqui não é expor os dentistas, não é expor os profissionais, por favor, fique tranquilo. Se você é profissional de odontologia, eu estou aqui para te ajudar, tá? Fica bem tranquilo. Mas o que aconteceu comigo? Eu entrei em contato com uma clínica odontológica aqui na minha cidade, eu moro hoje em Bombinhas, e tentei agendar uma consulta, né? Na verdade, primeiro fazer uma avaliação para o meu filho, e eu não tive sucesso. Por que que eu não tive sucesso? Porque ele estava de recesso, até aí tudo bem. Só que só me veio um aviso do recesso. Ah, nós estamos de recesso e voltamos dia 6. Tá bom, eu também voltaria dia 6 de janeiro, voltei. Pedi, aliás, para me chamarem no dia 6. Aí me mandaram um oi. E eu respondi oi. E nada mais naquele dia. Aí, no outro dia, eu falei: opa, ninguém vai me responder, vou ter que procurar eles de novo. Mandei uma mensagem: oi, tudo bem? Quero marcar uma avaliação para o meu filho. Aí me responderam, agendar a avaliação. Foi para o mesmo dia, porque tinha agenda, né? E tá tudo certo até aí. Só que o que que aconteceu? Eu tô voltando de férias, a empresa tá cheia de questões acumuladas. A agenda era para 15h45 e eu não recebi nenhum aviso me lembrando, nenhum lembrete, né, me avisando: olha, Regis, a consulta do teu filho é tal horário. E quase que eu perdi essa consulta. Por quê? Porque eu olhei no relógio, falei: opa, já são 3h30. Tudo aqui em Bombinhas é próximo, mas nós estamos na alta temporada, então o trânsito ele não é muito fácil. Graças a Deus conseguimos chegar no horário na consulta. Agora, a minha pergunta para ti é: quantas vezes isso já aconteceu nas mais de 75 mil clínicas odontológicas que existem no Brasil? Quantas vezes isso aconteceu com você, né? E o que que eu faria como gestor de automação, estrategista em automação, o que eu faria para resolver essa questão? Mais do que mostrar a solução, do que falar da solução, eu vou mostrar de fato o que eu faria para resolver e como que um simples fluxo de atendimento poderia resolver essa situação nessa clínica que está aqui em pauta. Deixa eu te falar rapidinho alguns pontos que poderiam resolver o problema e a importância desses pontos para que a gente possa ter uma automação útil e uma automação extremamente assertiva em uma clínica odontológica. Primeiro, eu automatizaria o atendimento, né, no momento do recesso. O que que eu faria? Criaria uma mensagem falando para a pessoa que sim, estamos em recesso, porém, para adiantar o seu atendimento, eu poderia abrir uma agenda para que o cliente pudesse agendar uma avaliação de forma sozinho, né, de forma automatizada. Eu poderia abrir também um menu de procedimentos. Enfim, eu poderia fazer várias coisas, porque quando nós voltássemos, quando essa clínica volta de recesso, ela já tem ali muitas informações daquele paciente, ela pode chamar o paciente falando, já chamando ele pelo nome, já sabendo qual o procedimento que ele procura, já sendo muito mais assertiva nessa situação. Fora isso, a gente teria também a condição de ouvir aquilo que o paciente quer. Ah, eu estou em recesso, beleza, mas eu quero ouvir a tua necessidade. Deixa para mim aqui um áudio, um texto. Assim que nós voltarmos, nós vamos retomar o contato contigo. Nós vamos voltar dia 6 às 9 da manhã. Então, eu conseguiria entender melhor esse paciente. E entendendo o paciente, com certeza, eu conseguiria agendar uma avaliação com ele, certo? O segundo passo, a segunda ação que eu teria como gerente, proprietário ou um dentista-chefe dessa clínica seria avisos prévios da avaliação. Então, com a automação, a gente consegue criar avisos automatizados para que os pacientes não se atrasem, para que os pacientes não percam o horário. E aí a gente pode programar um aviso de 30 minutos antes
do horário, um aviso de 2 horas antes, um aviso de 24 horas antes, caso algumas clínicas que têm agendas muito mais longas, às vezes de 30 dias, pode mandar uma de 15 dias antes, uma na semana, uma 24 horas antes, isso tudo de forma automatizada. Sendo assim, é difícil perder esse paciente para uma outra clínica ou enfim, a gente tem que nutrir esse paciente de informações. Terceiro ponto que eu faria era uma avaliação, pedindo uma avaliação para ele depois da consulta, né? Então, como foi a avaliação que você fez, a consulta que você fez com o doutor fulano? Como foi o seu atendimento na recepção? O ambiente que você chegou lá na clínica, você achou acolhedor, atendeu às suas necessidades? Entende? Essas questões são muito importantes para quando a gente vai depois tomar decisões, principalmente na parte de gestão. Porque às vezes o problema não está no dentista, às vezes o problema não está no procedimento, às vezes o problema da clínica está na recepção. Então o paciente ele fica às vezes meio sem jeito de falar em relação ao como ele foi atendido, só que quando ele recebe uma mensagem de fora da clínica, ele vai avaliar. Ele vai avaliar porque ele vai se sentir mais confortável. Então a gente pode criar um processo de avaliação determinando um gap, um prazo, né? De 1 hora, por exemplo. No momento que o paciente saiu da clínica, 1 hora ele vai receber um fluxo onde vai ter algumas perguntas que ele pode responder por número, ele pode responder com áudio, ele pode responder com texto, enfim. Aí são detalhes que a gente pode ajustar dentro da automação. O quarto ponto que eu, como gestor dessa clínica e enquanto gestor de automação que sou, faria, né, para essa clínica é a parte de follow-up. E dois tipos de follow-up a gente pode fazer nesse momento. A gente pode fazer um follow-up para quem fechou e um follow-up para quem não fechou. Então, digamos que a pessoa lá, o paciente fechou o procedimento de ortodontia, né, que é colocar aparelho nos dentes. Então, isso vai ser agendado lá uma limpeza, vai ser agendado a colocação do aparelho, né? E tudo isso tem alguns preparos. Então, eu posso enviar 24 horas antes dessa agenda, por exemplo, um preparo específico para aquele cliente, para aquele paciente que vai fazer o tratamento ortodôntico. Então, eu posso avisar ele que ele precisa, não pode esquecer de passar o fio dental, sei lá, escovar bem os dentes. Estou aqui inventando algumas coisas, mas são ideias que a gente pode construir juntos com os gestores e doutores das clínicas, né? E aí, lembrar ele sempre da importância de chegar no horário, falar para ele do tempo que vai levar, em média, a colocação do aparelho, para que ele possa programar a agenda dele. Então, vê como que a gente percebe como a gente consegue manter conexão da sua clínica com o seu paciente, isso tudo através de automação, né? E para quem não fechou, então, é mais importante o fluxo de acompanhamento, o follow-up de nutrição. Por quê? A pessoa não fechou aquele procedimento. Legal, mas será que ela não vai colocar aparelho nunca mais na vida ou ela vai procurar outra clínica? As chances são as chances são que ela vai procurar outra clínica. De fato, isso acontece. Eu preciso ouvir um outro profissional, preciso ouvir também a questão de valor, né, de preço. Então, como que eu mantenho esse paciente conectado? Enviando para ele, antes e depois de outros pacientes que já fizeram esse tratamento comigo, uma mensagem, um vídeo do médico que ele consultou falando do quanto tempo ele é profissional naquela área, de quantos pacientes ele já atendeu, de quantos sorrisos ele já transformou. Então, tudo isso pode ser feito previamente, gerado esse conteúdo previamente e programado esses disparos de follow-up para esse paciente, no caso, que não fechou o procedimento. Outra questão que eu acho que é importantíssima, aqui estamos no item 5, se eu não me engano, o item 5 é o LTV, Lifetime Value, é quanto tempo aquele paciente vai ficar consultando, ou melhor, consumindo os produtos, né, os procedimentos e serviços que a clínica oferece. Porque se a pessoa, um exemplo, a pessoa fez o tratamento ortodôntico, ela vai no futuro pensar em colocar uma faceta ou colocar uma lente de porcelana, por exemplo, né? Ela vai pensar em fazer um clareamento, porque depois que tira o aparelho, eu já usei, sei que fica às vezes algumas coisinhas, tem que fazer uma boa limpeza. Às vezes não dá na primeira, tem que fazer outra. Então, esse LTV, ele não é tratado hoje nas clínicas.
vou aqui fazer um chute, né? Que eu acredito que mais de 80% das clínicas não tratam o LTV dentro dos seus processos comerciais. Por quê? Porque isso dá trabalho. Mas com a automação eu consigo manter esse paciente que foi, por exemplo, né, um dentista, um comercial de uma clínica, sabe muito mais do que eu, tá vendo esse vídeo, pode estar achando, não, mas não tem como fazer isso. Imagina aqui comigo uma situação. Eu contratei um serviço de ortodontia, fiquei lá 2 anos fazendo aquele tratamento, ok, o tratamento foi ótimo, eu gostei. Quando eu tirei o aparelho, a única coisa que eu quero é não ficar mais dependente daquele dentista. Eu já não quero mais nem ir lá, porque eu fui tantas vezes que eu já não quero nem ir. Com isso, eu vou saber, vou receber a proposta lá no dia da retirada do meu aparelho, por exemplo, eu vou receber a proposta de, quem sabe, fazer um procedimento A, B ou C. Mas naquele momento eu não vou estar muito interessado, porque eu já fiz muita coisa. Fiquei 1 ano, 2 anos, 3 anos indo no dentista uma vez por mês, às vezes 2 vezes por mês, então eu quero um pouco de tranquilidade. Então, esse prazo, depois que o paciente saiu, que ele fez esse tratamento, ele pode também ser acompanhado e pode também ser ter propostas, né, para que ele possa fazer outros tipos de tratamento. Então, isso é o LTV, é vender mais para o mesmo paciente por um tempo maior dentro da clínica. O paciente que fez, por exemplo, colocou facetas, ele se preocupa bastante com a sua estética. Então, esse paciente, ele é um bom paciente, né, para botox, que hoje é muito comum dentro das clínicas odontológicas. Então, entender esse paciente, claro que eu estou falando aqui, desde lá do início, eu estou falando da quantidade de informações que você precisa captar e tem como captar através da automação, né, para que ele possa, e tudo isso via WhatsApp, tá? Então, só para ficar bem claro, não tem nada de tão extraordinário. Outro ponto bem importante a se trabalhar dentro de uma clínica odontológica, é o NPS, que é aquela avaliação que as pessoas fazem, né? De 1 a 10, quais são as chances de você indicar a nossa clínica para um conhecido seu? Enfim, esse é um processo muito importante e que pode elevar a sua clínica a níveis que você nem sabe. Às vezes tem tanta gente que está satisfeita e tanta gente que poderia fazer uma indicação e por não ser provocada a fazer isso, ela não faz. Depois que a pessoa fez a avaliação, tu pode ter várias estratégias, né? Então, quando o paciente responde de 1 a 6, ele é classificado dentro desse processo de NPS, ele é classificado como defrator, é alguém que não gostou do serviço. Então, eu já posso criar uma notificação direta para o gerente da clínica, ligar para aquele paciente e entender o que aconteceu, porque isso é grave, né? E ele pode falar, não falando bem, não falando nada, é melhor do que alguém que fala mal, né? E aí você pode também colher essas informações, resolver o problema desse paciente e usar isso como casos de sucesso, né? Como prova social dentro da sua clínica. Quem responder 7, 8 vai estar no nível neutro, ou seja, ele gostou, mas também não tem muita chance de indicação, então pode trabalhar essa pessoa também para esse paciente, para que ele possa se tornar um promotor, que é aquelas pessoas que colocam 9 e 10. Então, esses são classificados como promotor. Nesse momento que o paciente seleciona o 10 ali no WhatsApp, por exemplo, ele já pode ser direcionado para um grupo de pessoas, né? Ele pode ser uma categoria que você pode criar dentro da clínica de embaixadores da clínica TED Odontologia, por exemplo. Então, muito obrigado. Você agora faz parte dos nossos embaixadores, a clínica, e nós temos tais benefícios para esses embaixadores. Se você indicar um amigo, você ganha a sua revisão semestral gratuita. Enfim, dá para criar N situações com a parte de NPS. Quem que sai mais satisfeito? Quem teve um atendimento automatizado ou quem ficou no vácuo, né, nesse caso? Então, deixa eu te contar um pouquinho de quanto custa não ter uma automação, né? Qual que é o valor da oportunidade que está sendo perdida por uma clínica?
No meu caso aqui, a avaliação que a gente fez, o procedimento para os próximos 2 anos para o meu filho custaria um total de R$ 6.500, mais ou menos R$ 7.000, tá? Vamos usar o número de 6.500 que eu já fiz uma continha aqui que eu vou mostrar para vocês. Então, me fala quantas, esse orçamento foi feito em menos de 20 minutos. Quantas consultas de avaliação o dentista pode fazer ou quantas ele perde por não ter esse processo automatizado? Quantas pessoas não são avisadas, não são lembradas da consulta e esquecem? Ainda mais que é uma avaliação, ele não está em tratamento ainda. E esse é um lead perdido. E às vezes a clínica investe em tráfego, ela investe né, tráfego no Facebook, tráfego no Google, tráfego no Instagram, bota dinheiro em outdoors, painéis de LED pela cidade e não lembra o paciente da consulta. Isso é muito caro. Por quê? Vamos fazer uma conta simples aqui, ó. Eu fiz um exemplo, tá? Se nós tivermos um ticket de R$ 6.500 e nós formos falar que são um paciente por dia só e não vai à consulta de avaliação porque ele não foi lembrado. Um só. Não vamos nem falar mais do que de um só. Então, nós temos um valor de R$ 130.000 em média, porque o ticket as clínicas são normalmente muito mais alto do que 6 mil, né? Eu já conheço clínica que tem ticket de 16, de R$ 11.000, ticket médio, né? Então, a gente tem aqui um valor de R$ 130.000 por mês. Isso dá um total de R$ 1.560.000 por ano que a clínica deixa na mesa por não ter uma automação. Regis, mas quanto custaria uma solução dessas? Em torno de R$ 15.000 por ano para trazer um faturamento de 1.560.000, ou melhor, não perder esse faturamento, fora outros benefícios que vai trazer também, né? Nós estamos falando aqui só de um caso específico. Então, a média de lucro das clínicas que eu já atendo são em torno de 10%. Vamos falar bem baixo, tá? Então, vamos lá. São R$ 156.000 de lucro por ano que as clínicas deixam na mesa por não ter uma automação. E eu estou falando de números reais. Se você é dentista, você tem uma clínica e está assistindo esse vídeo, você está entendendo o que eu estou falando e com certeza isso está fazendo muita diferença para você, né? Então, se você conseguir automatizar, e aí aqui eu falo para os nossos gestores de automação, se você consegue automatizar 10 clínicas das 75 mil que existem, você está criando uma renda recorrente de mais ou menos R$ 10.000 por mês. Então, por isso que eu falo que o gestor de automação hoje, ele não é a profissão do futuro, ele é a profissão do presente. No marketing digital, é a profissão com menor barreira de entrada, porque você precisa fazer um curso para aprender a fazer a automação, e aqui nós temos como te ajudar, né? Mas antes eu quero saber o seguinte: será que faz sentido na tua vida um valor de R$ 10.000 por mês? Fixo, todos os meses a clínica vai pagar esse valor, né? Porque nós estamos falando de 75 mil clínicas no Brasil. Eu estou dizendo que você vai automatizar 10, não são 1.000, entende? Então, o mercado é extremamente grande para essa profissão. E eu estou falando só de clínica odontológica. Eu atendo clínica odontológica, clínica médica, clínica estética, que são outras quantidades. Clínicas médicas, a gente passa de 200 mil clínicas médicas no Brasil. Então, vamos trabalhar os dois números: 200 mil clínicas médicas e 75 mil clínicas odontológicas. São 275 mil possíveis clientes para que você automatize eles através da gestão de automação. E para aprender a captar, abordar, fechar, automatizar clínicas odontológicas, eu te convido a entrar na formação Sniper de Automação, onde eu pessoalmente vou te ensinar todos os passos que eu dei para ter hoje, que eu saí do zero, e para ter hoje uma empresa que fatura mais de R$ 500 mil por ano. Isso, dados do ano de 2024, eu estou gravando esse vídeo, 8 de janeiro de 25, e esse ano nós vamos passar de 1 milhão de faturamento. Né? Então, faturando mais de R$ 500 mil com gestão de automação. Clica no link abaixo, não perca essa oportunidade, entra aqui para você ver, eu posso te mandar uma aula
gratuita. Inclusive, já vou deixar o link aqui de uma aula gratuita para você já entender um pouquinho sobre automação e com certeza você vai ver que a entrada no marketing digital pela porta de gestão de automação, ela tem uma barreira muito menor. E me conta aqui, né, se você já teve um problema parecido com esse que eu tive de perder uma consulta médica ou odontológica por não avisarem, né, você antes dessa consulta. E se pode ter sido uma consulta médica, por exemplo, né? Põe aqui o teu depoimento que eu vou responder a todos, tá bom? Então quero te agradecer por ter ficado comigo até aqui. Relembrando, eu sou o Regis Maciel, especialista em estratégia de automação e quero que você seja um sniper de automação. Clica no link e vem para o lado de cá.